Bom dia, meus queridos. Ontem nós comemoramos a Páscoa cristã. A Páscoa é o ponto ápice, é o clímax do cristianismo, é o ponto principal, o ponto-chave da vida de todos nós que somos cristãos. Na Páscoa nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Relembramos os eventos da morte. Na semana passada, nós relembramos os 7 eventos, as 7 palavras de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, antes dele morrer. Mas ontem, domingo, nós comemoramos, nós celebramos a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo. Cristo que havia sido morto, tinha sido sepultado, tinha sido colocado uma pedra na porta ou na frente do seu sepulcro. Depois de 3 dias, quando algumas mulheres foram lá visitá-lo, Jesus havia ressuscitado, ele não estava mais em sua sepultura. Mas ainda assim, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou entre nós, ele andou entre nós, seres humanos, durante aproximadamente 40 dias. E ele foi visto pelos seus discípulos, pelos apóstolos, e por aproximadamente 500 pessoas, 500 testemunhas oculares que comprovaram a história de Jesus, que comprovaram que a sua ressurreição realmente havia acontecido. E este é o fato histórico que impulsionou a história da Igreja cristã. Nós estamos aqui no século 21, porque Cristo morreu, mas ressuscitou. O Novo Testamento, os 27 livros que foram escritos desde o seu nascimento até o registro do último livro, o Apocalipse, mostram, narram toda a história do cristianismo após o cumprimento profético descrito por Isaías, que aconteceu quando Jesus nasceu, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou. Gostaria nesta manhã de compartilhar com os queridos o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 24 a 29. Vamos ler. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, outra vez Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. É interessante, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que quando nós nos lembramos desses momentos
desde a crucificação, desde que Jesus foi traído, entregue para os seus malfeitores e a sua ressurreição, normalmente nós nos lembramos de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus Cristo, ele, um dos apóstolos, traiu a Jesus movido por Satanás. Nos lembramos também do apóstolo Pedro, um dos discípulos, um dos apóstolos que estavam ali juntos com Jesus, o negando quando foi reconhecido naquele momento da crucificação. Mas uma coisa importante é nós nos lembrarmos também de Tomé. Tomé que duvidou da ressurreição de Jesus Cristo. É interessante nós percebermos, meus queridos, que o plano de Deus, quando ele criou o universo e nos criou, homem e mulher, Deus Pai Todo-Poderoso, juntamente com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, eles planejaram que nós aqui na Terra pudéssemos viver, pudéssemos multiplicar, pudéssemos ser felizes para sempre, eternamente felizes pelo plano original de Deus. Mas sabemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo e a herança do pecado foi a morte. Jesus Cristo veio, segundo o plano de Deus, para nos religar novamente ao Criador. E quando Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia nos fala que ele ressuscitou, não como um fantasma, não como um espírito, não como uma alma que pudesse aparecer numa aparição aos discípulos e os apóstolos. Não, Jesus Cristo, ele ressuscitou em carne e osso, com um corpo glorificado, um corpo transformado pelo poder de Deus, um corpo que pudesse atravessar até mesmo as paredes. É interessante que Jesus aqui nesse texto bíblico, a palavra de Deus nos fala que ele apareceu antes, aos discípulos, aos apóstolos, mas Tomé não estava lá. A palavra de Deus deixa bem claro. E quando os apóstolos, os discípulos falaram para Tomé, olha, Jesus esteve aqui, ele não acreditou. E ele disse para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o seu dedo, o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Olha que interessante, meus queridos, Tomé, ele que estava ali, que conviveu com aqueles discípulos e com os apóstolos, e ele não acreditava que Jesus pudesse ter ressuscitado. Uma semana mais tarde, a palavra de Deus fala que Jesus apareceu ali, cumprimentou a todos como ele fazia, paz seja com vocês. E logo de imediato disse a Tomé, Tomé, aquilo que Tomé havia pensado, coloque seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque também no meu lado. Olha que coisa terrível, meus queridos. Tomé ali foi confrontado pelo Mestre Jesus. Tomé que duvidou da ressurreição de Jesus, foi ali confrontado por Jesus. E é interessante também que Jesus, a palavra de Deus fala que nesse texto, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Apesar de estarem trancadas as portas. Como é que Jesus entrou? Será que ele pulou a janela? Não, a Bíblia não descreve isso. Provavelmente, com toda certeza, Jesus, ele tinha todo o poder. Ele ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo poderoso, um corpo que tinha o poder de atravessar até as paredes e estava ali com todo o poder, com um corpo especial, com um corpo dado por Deus e que pôde ali ser mostrado para Tomé. Este é o plano de Deus para todos nós, que nós possamos não duvidar
da ressurreição de Jesus, como Tomé duvidou, e possamos crer que nós também um dia, como Jesus morreu e ressuscitou, nós poderemos ressuscitar os nossos corpos no último dia, no dia do juízo final. Um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo poderoso, como Jesus também ressuscitou. Enquanto isso não acontecer, a Bíblia nos fala que nós que estamos aqui na terra, quando nós partirmos, o nosso espírito imediatamente, como aquele ladrão da cruz, imediatamente vai estar na presença de Jesus, dos anjos, do Deus Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus retornar na sua segunda vinda gloriosa, nós, se estivermos lá no céu com ele, voltaremos com ele nas nuvens, e o nosso corpo que está aqui na sepultura na terra será levantado, será transformado e se juntará ao nosso espírito, um corpo glorificado, um corpo poderoso, e estaremos juntos para sempre com o nosso Deus, com o nosso Deus e Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, com os nossos queridos que partiram para o céu, na presença de Jesus. Veremos os anjos, veremos lá Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Elias, o rei Davi, o rei Salomão, os apóstolos. Quanta alegria, quanta bênção na presença de Deus. A minha oração hoje é que você, lendo a Bíblia, vendo esses fatos históricos, comprovados historicamente, possa crer pela fé. Como Jesus falou aqui, bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Que você possa se alegrar no Senhor. Você que não viu a Jesus, eu que não vi a Jesus, mas Jesus está no meu coração. E Ele quer entrar no seu coração após a sua ressurreição. A Bíblia nos fala que quem crer em Jesus estará salvo. Viva uma vida de fé, viva uma vida de alegria. Creia que Jesus morreu, mas ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está pronto para te fazer muito feliz. Um grande abraço, que você possa crer nesta salvação poderosa, que nós possamos ficar felizes na presença de Deus. Amém.